Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia Medrado, sejam bem-vindos a mais novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu trouxe para nós falarmos a respeito da cura de Naamã. E para nós falarmos a respeito da cura de Naamã, eu escolhi alguns versículos que está em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Nós vamos ler os versículos 9, 10 e 14. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu gostaria de começar a falar a respeito de Naamã, um pouquinho da história de Naamã. Naamã, ele era um general do exército sírio, e a sua cura e o seu milagre foram inesperados. Naamã, apesar de não conhecer o Deus de Israel, ele creu na palavra daquela menina que morava com ele, era serva de sua esposa, e ele foi em busca de sua cura. E a Bíblia diz em Marcos 9, 23, e Jesus disse-lhe: se tudo podes crer, tudo é possível ao que crer. E em Marcos 11, 23, Jesus diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Eu falei numa outra pregação a respeito da mulher de Samaria. E eu havia explicado que existiu em Israel o reino do norte e do sul e tinha sido dividido. Com a morte do rei Salomão, os seus filhos se desentenderam e dividiram Israel em 2 reinos, o povo judeu em 2 reinos, sul e norte. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. O reino do norte era formado por 10 tribos, cuja capital era Samaria. A Síria ficava ao norte do reino de Israel, e aonde Naamã ficava na Síria. E a Síria pagava tributos ao rei Davi, que ficava em Israel. Mas depois que Davi morreu, os sírios foram e reconquistaram a sua independência. O reino de Israel e da Síria estiveram envolvidos em guerra juntos, pelo controle das rotas do comércio por cerca de 150 anos. E naquele tempo você tinha o rei da Síria, que era o comandante supremo, e à frente do exército o rei colocava um general de confiança, um general comandante das tropas. E esse comandante da Síria era Naamã. Naamã era um homem muito poderoso, mas havia algo que ele se sentia envergonhado. E esse algo era o fato dele ser leproso. Geralmente, os leprosos eles eram mantidos longe da população. Eles eram isolados em aldeias de leprosos. Eles não tinham contato com a família, nem tampouco com a sociedade. E aqui no versículo 1 fala que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, versículo 1, capítulo 5. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso.
Embora os leprosos, em geral, vivessem isolados, à margem da sociedade, com Naamã era diferente, porque Naamã era guerreiro e por meio da vida de Naamã, a Síria tinha ganhado várias batalhas, alcançado muitas vitórias. E nesta época, havia uma aliança de paz entre a Síria e Israel. Versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, que é essa menina que Naamã ouviu suas palavras. As tropas da Síria, então, atacam Israel, não para guerrear, mas para saquear, e traz cativo uma menina israelita, que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3 do capítulo 5. E disse esta menina à sua senhora: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele, o profeta, ela está se referindo ao profeta Eliseu, o restauraria da sua lepra. Então a jovem israelita, ela é um exemplo de fé e de confiança no Senhor. Ela era escrava, ela perdeu a sua liberdade, ficou longe da sua família, dos seus amigos, e ao invés dela ter raiva desse povo que fez isso com ela, ela tenta ajudar. Ela tenta aliviar o sofrimento de Naamã, indicando o profeta Eliseu que poderia curá-la em nome de Jesus, em nome de Deus. E ela até poderia sentir ódio, né? Aquele desejo de vingança. Ela poderia ter sentido medo, né? Porque ele era um comandante e ela podia ter sido punida por ela estar se envolvendo nos negócios assim que não eram dela, né? Mas ela não teve medo, ela enfrentou. E essa jovem israelita, ela era diferente daquele povo da Síria. Ela era bem-aventurada. A bem-aventurança, as pessoas que são bem-aventuradas, elas vão na contramão do mundo. Em Mateus 5 diz, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Essa menina realmente vivia na contramão do mundo. Ela foi criada ouvindo a palavra, andando nos caminhos do Senhor. Eu creio que foi mais ou menos assim, ela estava fazendo as suas tarefas, e ela teve a primeira oportunidade de falar do Senhor. E ela não teve medo e lançou a palavra. Ela se arriscou, porque a patroa dela podia ter virado para ela e falado: não se meta nos meus negócios e você vai ser punida. Mas não, ela foi ousada. E é dessa forma que nós precisamos ser com a palavra do Senhor. Creio que todos nós aqui já tivemos uma chance de falar de Deus e ficamos tímidos. Já aconteceu comigo e eu creio que já aconteceu com você também. E assim, no passado eu ficava tímida, mas hoje não. Hoje eu obedeço. E se o Senhor fala para mim, fala de mim, eu vou e falo. Ore por ele, eu vou e oro. Há maneiras e maneiras de falar de Deus. E nós precisamos, quando formos falar de Deus, ver a hora certa, o momento certo, para falar dele. Porque quando Deus manda nós falarmos dele para alguém, ou orar por alguém, ele se responsabiliza, ele nunca nos deixa envergonhados. Semana passada eu tive uma chance de falar de Jesus e eu falei e o Senhor me honrou. Vamos fazer hoje como aquela menina israelita que não teve medo, que foi corajosa e falou dele e ele não deixou ela envergonhada, amém? Versículo 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Não esqueça que Israel e a Síria, nessa época, tinham uma aliança. Então, o rei da Síria deu uma carta para que Naamã levasse para o profeta lá, para o outro rei de Israel. E com certeza Naamã já havia procurado a cura.
em outros lugares, em outros deuses. Ele deve ter usado vários tipos de remédios, de reza, seja lá o que for, mas nada mudou. Mas a palavra daquela menina surtiu efeito em seu coração e Naamã vai em busca de sua cura. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Naamã leva então essa carta ao rei da Síria, mas o rei de Israel, ao ler a carta, ele fica nervoso, porque ele pensa que o rei da Síria está tentando provocar, dizendo que ele é Deus, que ele é que cura, e ele se ofende. E o rei de Israel entende que o rei da Síria estava querendo brigar com ele, está querendo arrumar confusão com ele. Não esqueçam que nessa época eles estavam vivendo um período de paz e ele pensa: olha, ele está me provocando. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã viaja 138 quilômetros de Damasco, na Síria, a Dotã, na Samaria, para falar com o profeta Eliseu. Creio que de carro demoraria mais ou menos 1h30, mas a cavalo, creio que deve ter sido uma viagem extremamente difícil. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poria eu lavar deles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã, ele esperava que Eliseu o recebesse por ele ser alguém tão importante, mas isso não aconteceu. Esperou que Eliseu tivesse que fazer algo difícil, complicado. Entretanto, ele recebeu uma orientação extremamente simples. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e a sua carne ficará purificada. Ele pensou: eu vou me lavar no Rio Jordão, por que eu não me lavo nos rios da Síria? Porque são muito mais bonitos. Eu vejo 2 coisas aqui. O Senhor queria trabalhar no orgulho de Naamã, porque Naamã se achava muito importante por ser um general, se achava muito importante por estar à frente do exército, se achava muito importante por ser da Síria, por ter rios maravilhosos. E o general Naamã, ele realmente precisava descer, acabar com o orgulho, porque é aquele orgulho que lhe permitia ser abençoado. E assim acontece conosco. Muitas vezes nós somos presos com o nosso ego, o nosso orgulho, e isso nos impede de recebermos a nossa bênção. Muitas vezes o nosso ego grita e nós dizemos: nunca vou aceitar isso, nunca vou perdoar, com quem que ela pensa que está falando. Nós nos irritamos com tudo e com todos, temos um coração de pedra. Mas o Senhor, nosso Deus, com a sua misericórdia, Ele quer hoje quebrar o nosso orgulho, colocar por terra todo o nosso eu, transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Amém? Naamã achava que teria que cumprir um ritual difícil para receber a bênção. Mas com o nosso Deus não é assim. Naamã não conhecia o Deus de Israel.
Com o nosso Deus é dessa forma. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Quando Ele quer tirar pessoas do cativeiro, Ele tira. Ele tira, Ele faz quando Ele quer, da forma que Ele quer e da hora que Ele quer. E o Senhor, hoje, Ele quer tirar-nos do cativeiro, de sua maneira. Ele quer acabar com o nosso orgulho e com o nosso eu. E Ele quer que nós entendamos que Ele está acima de tudo. Nós não precisamos de rituais para receber nossas bênçãos. Nós precisamos apenas de ter fé, andar em seus caminhos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aprendemos algo aqui com Naamã, e é assim, nós devemos nos cercar de pessoas do bem. Seus amigos o aconselharam e não colocaram fogo para que ele não fizesse aquilo que o profeta pediu. Amigo não é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. O amigo, o verdadeiro amigo, se enche de coragem e fala para você aquilo que você precisa ouvir. Quem é que você escolhe para você se desabafar? Você escolhe alguém que simplesmente vai concordar com tudo que você fala? Ou você escolhe alguém que te quer bem e quando você está numa fria, fala para você: olha, não está legal. Em nome de Jesus, isso não está legal. Todo mundo é teu amigo? Todo mundo que você conhece é teu amigo? Você procura quantidade de amigos ou qualidade de amigos? O Senhor hoje quer abrir os nossos olhos e nos ensinar a escolher verdadeiros amigos para andar conosco. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então Naamã abre mão do seu orgulho, abre mão do seu ego, escuta o que seus servos disse e o que o profeta disse e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A sua obediência à palavra de Deus e a sua fé lhe trouxe cura. Naamã foi limpo, foi restaurado e reconheceu que não há outro Deus senão o Deus de Israel. O Senhor hoje quer nos limpar, quer limpar os nossos corações, o nosso orgulho, quer restaurar nossas vidas, quer trazer esperança para nós. Versículo 15. Então voltou o homem de Deus, ele, Naamã, e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Naamã, ele não conhecia a graça e a misericórdia do Deus de Israel. O Deus de Israel não cobrava por milagres, nunca cobrou e nunca vai cobrar. Naamã estava acostumado com os deuses sírios, sacerdotes que cobravam ouro e prata pelas performances, pelos rituais pagãos. Ele não sabia que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó cura pela graça, cura pela misericórdia, cura pela sua infinita bondade. Só Ele tem poder para nos curar. Amém? Naamã experimentou do poder e da graça de Deus de Israel e confessa que nunca mais serviria outro Deus. Nós também experimentamos essa graça todos os dias. Mesmo com nossas falhas, nossas fraquezas, Deus continua nos amando. Deus continua nos amando e usando de misericórdia em nossas vidas. Muitas vezes Ele nos prova para nos aperfeiçoar
nos fazer crescer em fé e esperança. Eu não sei como está a sua vida, mas todos nós precisamos de um milagre, de uma cura em diferentes áreas de nossas vidas. Não deixe que o orgulho lhe impeça de receber a sua bênção. Deus fala hoje conosco. Seja qual for a sua luta, a sua prova, não desanime. Desça, mergulhe, se humilhe na presença de Deus. Faça como Naamã, alcance a sua vitória, tendo fé, sendo humilde e obedecendo à palavra de Deus. Eu fico por aqui, obrigada por estar ouvindo esta palavra. Fique com Deus, que essa palavra fale tanto com você como falou comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.